Olá, gente querida do meu Brasil, é com um imenso prazer que começo mais um programa Anselmo Mororó, ao lado da querida comentarista Sandra Sampaio, e hoje o nosso convidado, Osterno Feitosa, advogado, ex-chefe da casa do gabinete do Ministério da Fazenda. Seja bem-vindo, Osterno. Vamos conversar aí sobre vários assuntos, e você é um homem de experiência, um homem que já passou por várias posições importantes dentro desse nosso Brasil. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Anselmo. É um prazer muito grande estar aqui nesse seu programa, um programa de grande penetração no público cearense, e com a Sandra Sampaio também, uma grande entrevistadora, uma grande comentarista. É uma honra estar aqui com vocês. Osterno, eu vou logo de cara. Me diga uma coisa, você passou um tempo da sua vida no belíssimo parque, né, ícone do nosso estado do Ceará, o Beach Park. O que você tem a dizer, certo? Como é que o Beach Park sobreviveu ou vai sobreviver a essa tão dolorosa pandemia louca no mundo, e como é que ele pode sair dessa situação? Você que já passou pelo Beach Park, porque há outros parques no mundo por aí, mas vamos falar do nosso aqui, amigo. Na realidade, o prejuízo é mundial em todas as áreas. No turismo, ele saiu do superturismo, de uma movimentação absolutamente alta no mundo, para zero. Então parou praticamente o turismo. E o Beach Park é uma estrutura muito cara e sobrevivia basicamente de turismo. Como o turismo para, ele também para. É uma dificuldade muito grande, dificuldade que muitas empresas estão vivendo no estado do Ceará e no mundo. Os governos, de uma forma geral, os países ricos principalmente, têm ajudado as empresas até com recurso financeiro. Pagam os funcionários das empresas. Na Inglaterra, por exemplo, uma pessoa, o governo está pagando 80% do salário dos funcionários das empresas. E eles só são obrigados a trabalhar um pedaço do período em favor da empresa. Mas, Osterno, foi muita covardia, não foi? Porque o nosso secretário de turismo preparou rodou o mundo inteiro para criar o hub aqui do Ceará, para que esses voos viessem todos, né, pousar aqui em Fortaleza, para movimentar, fomentar o nosso turismo, e logo em seguida veio essa maldita dessa doença, desse vírus, e deu um shutdown, assim, fechou a luz do turismo no Ceará, não foi, amigo? A gente tem que comemorar muito esse nosso estado. As pessoas que aqui trabalham têm conseguido tirar leite de pedra. No turismo, a gente é um lugarzinho muito escondido, muito longe, né? E esse Arialdo, que é o nosso atual secretário de turismo, já mudou esse estado de um lado para o outro e construiu coisas maravilhosas, como o próprio Beach Park. E esse hub é uma coisa absolutamente impossível de acontecer, e ele fez acontecer. E foi uma engenharia política extremamente interessante, a visão de futuro dele, a visão econômica, os argumentos que ele levou para as empresas aéreas são coisas de cinema. Tem um exemplo, a empresa Air France viaja 12 horas, tem 12 horas de voo para chegar no Rio ou São Paulo. Então ela precisa ter 3 aviões fazendo um voo, para manter um voo para o Rio e São Paulo. O Arialdo fez as contas, chegou na Air France e disse: se você for para Fortaleza, você faz esse voo com 2 aviões, porque só são 8 horas de diferença, ou 9 horas de diferença de Fortaleza para Paris. E você economiza um avião. Sabe quanto custa um avião para ficar à disposição de uma empresa? Na faixa de $500 mil. Isso era a economia. Mas Osterno, não era só, eu acho que a Lufthansa também estava aqui, não? Não, na realidade... algum voo também, que era da TAP, não sei se estava falando, Fortaleza, Roma e Fortaleza, Frankfurt. Era pela Lufthansa? O que acontece é que não há como captar voos, ou não havia como captar voos, um estado pequeno como o Ceará. Porque todas as empresas aéreas tinham um faturamento anual superior ao faturamento do estado, por exemplo. Elas funcionavam como empresas financeiras. Elas recebiam o pagamento antecipado das passagens via cartão de crédito ou à vista e serviam ao cliente 30, 60, 90, até um ano depois. Então esse dinheiro ficava girando, todo o capital
que segurava as companhias aéreas era dos grandes bancos internacionais. Então era um negócio gigantesco. Nenhuma cidade do tamanho de Fortaleza era capaz de bancar o que é necessário para trazer uma empresa aérea. E o Arialdo conseguiu. Como é que ele conseguiu? Incentivo fiscal. Ele deu incentivo fiscal para as empresas brasileiras que fizessem voos para o exterior. Ele desonerou o imposto sobre o querosene de aviação, que é 40% do custo de um voo, incentivo fiscal, e colocou 10 voos para os Estados Unidos, 5 da Gol e 5 da TAM, para que elas pudessem ter esse lucro, né? E colocar o Estado dentro do mercado internacional. E nas empresas europeias ele veio para a economia também. Ele descobriu essa equação, que ninguém tinha descoberto até hoje, levou para as empresas e captou. Então, essa engenharia é uma coisa de muita inteligência. Inteligência nossa, dos cearenses, graças a Deus, né? A gente sabe, né? O secretário Arialdo realmente é muito competente, né? Graças a Deus temos ele aqui no nosso estado, mas o doutor Osteg também é muito competente. Eu tenho aqui o currículo vasto dele, né? Além de diretor do Beach Park, foi secretário adjunto especial da Copa, que é a minha praia, né? Como todo mundo sabe, o esporte. Foi também chefe da Casa Civil do Ministério da Fazenda, secretário adjunto do Turismo, enfim, né? Realmente a bagagem é grande, né? E o senhor agora, como advogado, está nessa área. Como é que está, doutor Osteg? Como é que está o dia? Na área da advocacia está duro como em qualquer área, né? As pessoas continuam tendo seus litígios, têm a necessidade de ter seus advogados. Mas os negócios estão muito mais fracos, quer dizer, muito menos pujantes como eram. A gente teve um prejuízo no PIB, que eu não sei avaliar o tamanho, mas é muito grande, muito violento, todo mundo passa por dificuldade. Vocês estão atendendo presencial ou ainda continuam online? O atendimento presencial é necessário, entre o advogado e seu cliente, né? A gente tem que conversar, e são assuntos normalmente muito delicados para a gente estar conversando à distância, mas a parte da justiça está toda à distância. A gente, para falar, falta o contato direto com os juízes e com os desembargadores. Quando você quer levar um pleito, quer explicar um ponto de vista, é muito mais raro a oportunidade de estar presente. Osteg, na tua área é empresarial, é familiar? Qual a área que você atua mais? Hoje em dia não existe mais segredo no mundo. E a advocacia também não tem. Qualquer pessoa entra no Google e pergunta sobre divórcio, por exemplo, e aparece tudo que tem sobre divórcio, você pode ler e se informar. O que diferencia hoje a advocacia é a experiência e a confiança que o cliente pode ter em você. E aí você trabalha muitas vezes como consultor. Você tem uma empresa e está com um problema penal dentro dela, mas seu consultor não é advogado penal, mas ele sabe o que é advocacia penal, como é que funciona, quais são os grandes advogados nessa área dentro do estado do Ceará, quem é de confiança, quem não é. E ele é capaz de lhe indicar, ele levar para o lugar. Eu vi ontem nas mídias sociais, às vezes a gente tem até que ver a mídia social, mas ninguém sabe, Sandra, se é fake news ou se é verdade. Então, você que está mais dentro da área, pode até dar um parecer de que o estado de São Paulo, certo, está entrando com... o estado que eu digo, o povo, os empresários, o comércio de São Paulo está entrando com uma ação contra o estado por terem falido várias empresas, bares, restaurantes, comércios, indústrias. Então eles estão se organizando para entrar. Isso é verdade, isso Sandra? Pode? Isso pode? Na realidade, o direito de petição é um direito universal. Você pode reclamar e pedir o que quiser. A dificuldade, às vezes, é ganhar, né? Porque quando você chega num sistema desses, onde a pandemia, uma coisa totalmente fora do controle, onde os governos têm uma participação periférica na solução do problema, embora sem os governos, sem a liderança de um governo, como aconteceu com a gente aqui no estado do Ceará, do governador, que assumiu esse papel desde o primeiro dia, você fica solto. Mas não se pode colocar diretamente a culpa no governo de uma pandemia que aconteceu como essa. Você pode até planeta, né? Você pode até ter um movimento mais favorável
É o que os americanos chamam de problema complexo. São problemas que nenhuma entidade, como o governo, como a imprensa ou como o setor privado, pode resolver. Você pode melhorar ou piorar aquela situação. E os governos, eu não acredito que tenham trabalhado para piorar em hora nenhuma, principalmente a parte econômica. Que governante vai querer viver uma crise econômica dentro do seu estado ou dentro do seu país? Rogério, você que já trabalhou nas duas pontas, né? Governamental e a outra que é o cidadão, né? Privada. O que ocorre é o seguinte, na área governamental há um pedido para que as pessoas fiquem em casa, que fechem os estabelecimentos, mas determinados empresas e estabelecimentos em alguns países do mundo não foram feito esse lockdown, né? Porque eles usaram máscaras, distanciamento, diminuíram o quadro de funcionário e aquelas empresas sobreviveram, passaram. Um exemplo verídico é o estado da Califórnia nos Estados Unidos, certo? Por ter um governante extremamente radical socialista, ele fechou tudo, a ponto da Google, da Instagram, da Tesla, das grandes empresas como o YouTube, correram tudo da Califórnia e foram para o estado do Texas, aonde não existia o lockdown. Existia a preocupação, todo mundo se cuidando, e hoje essas empresas tudo migraram para lá. E o estado da Califórnia hoje está quase que devastado, a mendigagem, a pobreza nas praças, nas ruas, em todo quanto é lugar. Eu estou usando um exemplo lá para depois chegar aqui no nosso. Então, estados que houve esse severo lockdown, como São Paulo, quebrou muita empresa, Osterno. É um debate interminável esse. Você tem duas facetas importantes aí. A vida, que é o bem maior de qualquer pessoa, sem a sua vida você desaparece, obviamente. E você tem a economia. Então a pergunta que eu conheci, ou que eu tomei conhecimento no começo desse processo, era se você for assaltado, o rapaz colocar um revólver na sua cabeça e disser, passa a carteira. Todo o seu dinheiro que você tem. Se você ia levar o tiro, ou se você ia passar a carteira. Então os governantes estavam nessa situação e nenhum deles é louco. Todos eles querem a melhor solução para o seu país e fazem o que acreditam. Então na Europa, que foi a primeira leva de coronavírus, os países europeus, todos eles sobreviveram com severos lockdowns e sofreram muito. A economia europeia hoje está devastada. Por quê? Porque sem produção você realmente destrói. Então você não pode comparar, por exemplo, os Estados Unidos com o Brasil em nada, na parte econômica, porque é como se você comparasse o Mário Araripe, que é um homem muito bem de vida hoje, comigo, na parte econômica. Um forte abraço para o Mário Araripe, o homem do vento, o homem que conseguiu, como é que a Dilma dizia, hein? Estocar vento. Ele não estocou, ele gerou a energia do vento, muito inteligente. Então, o que acontece é isso. Quando um país é muito rico, ele tem recursos para fazer as coisas. Ele pode dar dinheiro. A Europa, né? A Europa é um país, vamos dizer assim, um país é um continente que basicamente sobrevive, Sandra, do turismo. Então, a França, basicamente, o poder aquisitivo, o BIP da França, é altamente baseado no turismo. A Itália, a Portugal nem se fala, quase não produzem nada. Mas um país como o Brasil, com o vasto território nacional gigantesco, tudo que você planta dá. Nós nos tornamos nessa pandemia agora o maior produtor de carne, de milho, de trigo, de soja, sensacional. Então, alguns males vêm para o bem. Hoje, o Brasil tem todo o potencial de se tornar uma das maiores potências mundiais. Amém. É por isso que a China, é por isso que outros países medíocres, no sentido
territorial, estão loucos para tomar a nossa Amazônia, estão loucos para tomar nossas terras, porque eles não têm mais para onde expandir. E eles só sobrevivem do turismo. O Brasil não, sobrevive do turismo, da indústria, da produção, de carros, de grãos, de leite, de carne. Essa população, o Brasil pode alimentar o mundo inteiro. Me mostre fora os Estados Unidos, certo? Qual é o país que pode alimentar o mundo inteiro? O Brasil é agro, né? Agora, na realidade, o que eu estava querendo ponderar é que a riqueza ela é mal distribuída em qualquer lugar do mundo. Você tem pessoas que são extremamente fortes e empresas que são extremamente fortes. Essas sobrevivem a pandemias. As que são muito frágeis não sobrevivem, né? E às vezes as muito fortes também não. Na crise de 2008 nos Estados Unidos, o governo teve que socorrer a General Motors, que é a maior empresa americana. Ele teve que socorrer bancos, ele teve que socorrer as suas joias da economia para que elas não quebrassem em 2008. E isso os governos têm que fazer. Agora, quando o governo é muito rico, ele pode fazer isso largamente, como os governos europeus. E quando é pobre, não pode. O Brasil, por exemplo, nós temos um mar de pobreza e temos umas ilhas de prosperidade, né? Você vai ter grandes empresas em vários lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o contrário. Você tem um mar de empresas bem estruturadas, um mar de pessoas bem economicamente e algumas ilhas de pobreza, que são também tão graves quanto as nossas, mas são só ilhas, né? Por isso é mais fácil a recuperação deles do que a nossa. doutor Stênio, voltando aqui, né, como o senhor falou no comecinho do programa, né, que é advogado, e falou da história de consultor. O senhor acha que está acabando assim, o termo advogado e está virando, o advogado agora realmente é um consultor? O advogado ele tem várias maneiras de trabalhar, vários formatos, né? Pode fazer concurso e ser um servidor público, pode trabalhar como advogado, que é uma área muito arriscada. Mas o grande problema da advocacia hoje é o número de pessoas que se formam em direito que viram advogados todo ano. E você tem que passar aí, qualquer dia em Fortaleza, você vai ter aí 2 ou 3 mil advogados entrando no mercado durante um ano e uma parte deles tentando sobreviver disso, né? E aí é muito difícil. Você vai encontrar no final de 5 ou 6 anos, quando a pessoa se estabiliza, um percentual muito pequeno. A maioria migrou para outras profissões, migrou para outras formas de viver. E a parte do conhecimento em si, que era muito rara, meu pai, por exemplo, um advogado, tinha uma belíssima biblioteca. Feliciano Júnior, grande advogado, tem uma biblioteca maravilhosa que o pai dele montou ao longo de muitos anos. Né? Conheço. E isso faz com que eles sejam grandes conhecedores do direito. E isso leva muito tempo. Então, quando você chega a uma idade madura, quando você vê muita coisa acontecer, como você sabe como é que as coisas funcionam, você pode ajudar outras pessoas orientando. E é isso que um advogado, já na maturidade, faz, que é o que eu tento fazer hoje. É trabalhar com empresas e com pessoas orientando caminhos de sucesso dentro da O doutor Feliciano Pai ainda é vivo? Ainda tem um escritório dele, ele trabalha... Ele já advogou para mim, advogou para o meu pai, ele foi até secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, não é isso? Um grande homem, um grande jurista, renomado, muito respeitado, certo? E tem uma família também exemplar na área de direito. Eu gosto muito. Parabéns ao doutor Feliciano. Foi grande amigo do meu pai, foi meu pai quem me apresentou a ele, e parabéns a todos vocês. Mas eu queria mencionar, quando você falou na ilha, né, que o Brasil tem um mar, né, de pobreza e uma ilha de prosperidade, eu particularmente, eu morei alguns anos lá fora, e eu sempre vi lá fora que o Brasil era o inverso do que do que os Estados Unidos era. Sim. Nos Estados Unidos é o seguinte, a filosofia capitalista é assim: se você é rico, você tem que ser milionário. Se você é milionário, você tem que ser bilionário. E o Estado lhe ajuda a você ser isso. Agora, se você é pobre, o Estado vai lá, te pega,
te mostra e te dá tudo no mundo para você ser uma pessoa rica, né? Eu digo assim, um lixeiro... É a história do ensinar a pescar? Do ensinar a pescar. E na nossa cultura é um pouco reversa. É assim, vamos tirar, ele é muito rico, vamos tirar do rico para dar ao pobre. Não, vamos fazer o rico mais rico e vamos fazer o pobre rico. Então, durante 30 anos no país, foi impregnado a cultura do que o rico é ruim porque o pobre está passando fome. Não é. Nós tivemos uma comentarista, a produção me ajude, eu acho que é a Gleisler, né? Que estava fazendo... Gleisi Hoffmann, uma senadora. Não, senadora. Não sei se você Senadora. fala. Ela, semana passada, doutor Stern, estava fazendo uma crítica ao Elon Musk, que é um dos fundadores, né? Da viagem espacial, é um cientista estudiosíssimo, um homem capacitado, desde 12 anos de idade, que ele é um estudioso. Ele fundou o Tesla, que é um dos carros mais queridos, mais procurados no mundo. Ele emprega milhares e milhares de pessoas na área de engenharia. Imagina para botar um carro. E ela fez uma crítica dizendo que ele, o lugar de estar oferecendo um leilão para alguém dar um passeio em órbita, que deveria pegar o dinheiro e dar para os pobres. Não, na filosofia dele seria ao contrário. Ele ia pegar um pobre, botar dentro da empresa dele, fazer o pobre aprender a trabalhar com ele, e esse pobre ia ganhar muito dinheiro para ter condições de ter uma casa boa, comprar a comida dele, comprar a roupa dele, sustentar a família dele muito bem. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que a nossa cultura, ela é reversa ao progresso. Isso tem muito a ver com a parte religiosa em si. A lógica protestante capitalista, que se chama, a lógica da felicidade divina dada por Deus para quem tem sucesso. Eu cometi o erro. É o Jeff Bezos, o dono do Amazonas, não é o Elon Musk, ok? Era para o Jeff Bezos. Agora que bateu aqui a memória. Perdão, desculpe o meu erro. Essa cultura religiosa protestante trouxe como novidade, depois do cisma do século XVI, trouxe como novidade uma ética de trabalho diferente. A primeira coisa é que a pessoa tinha que saber ler para poder ler a Bíblia. E isso dá uma vantagem competitiva absurda em relação às pessoas que são analfabetas. E todas as populações protestantes foram alfabetizadas. Os Estados Unidos todo é alfabetizado. E o Brasil, nós temos hoje um contingente de talvez metade da população que não consegue ler na parte substancial, não consegue entender o que lê. E isso é um grande problema. Como é que você pode sobreviver e ganhar bem numa sociedade competitiva e tecnológica como a nossa sem saber ler? Então, são nossos problemas de uma sociedade mais lenta nessa área do aprendizado do que as sociedades protestantes. É a questão, né? O Brasil ainda está engateando, né? Em muitas coisas, né, doutor? Na realidade, a gente tem áreas de excelência. Como o próprio Mororó falou, nós temos a agroindústria pujante, né? O turismo da gente é uma coisa muito interessante. O estado do Ceará, por exemplo, hoje tem exemplos absurdamente interessantes para dar para o Brasil. Nós temos hoje as melhores escolas públicas do país, melhor do que as escolas de São Paulo. Isso é um estado pobre e miserável, né? Nós temos hoje o governo mais equilibrado financeiramente do país. O Rio Grande do Sul está quebrado, o Rio de Janeiro está quebrado, São Paulo está quebrado. São Paulo, ano passado, passou 8 meses sem pagar dívida, né? E a gente está pagando os funcionários também. O que você vê, você como advogado, e você como já foi homem público, como é que você vê a conjuntura política futura do nosso Estado, na sua opinião? Nós teremos um fim de ano, do ano que vem, muito acirrado, né? Nós vamos ter eleição para presidente e essa eleição vai bagunçar a nossa eleição aqui. Nosso governador vai para o Senado, doutor? A minha esperança é que vá, né? Ele fez um grandíssimo governo, ele teve quase 90%, teve 80 e tantos por cento dos votos na reeleição, então é um homem muito popular, trabalhou muito bem nesta pandemia contra o vírus, e eu acredito que ele vai fazer o que quiser.
Mas a minha esperança é que ele vá ser candidato a senador. A Sandra perguntou para Senado, agora eu pergunto, e para governador? Para governador nós temos um candidato natural, que é o nosso ex-prefeito, Roberto Cláudio. Nós temos Mauro Filho também, que é um bom nome para ser candidato a governador. E temos... Qual o seu palpite do vice? Aí eu não me arriscaria? Não é arriscar não. Há um detalhe aí, é o detalhe partidário. Nós vamos ter grande dificuldade em virtude dessa eleição. O Lula deve ser candidato do PT e o governador é do PT. Né? Aí vai ter um confronto por causa disso? Não, ele tem que tomar uma decisão aí. Como é que vai trabalhar isso? O PT, ele tem o PT estadual, que o governador comanda o PT estadual, e tem o PT de Fortaleza, que é muito forte, e que o governador não comanda. Então nós vamos ter realmente um quadro muito delicado para o governador resolver. Mas ele tem demonstrado ser um homem de grande inteligência nessas horas. Olha aí, estou gostando assim desse parecer, viu? E outra coisa, gostei do parecer do doutor Osteg, falou do possíveis candidatos a governador. Mauro Filho, queremos você aqui, viu? Queremos ouvir da sua boca se você vai ser candidato a governador. Já pensou, Anselmo? Seria bom ver a configuração também dos vices, né? Que é muito importante saber quem são os vices Isso vai depender muito tanto das do prefeito quanto do governador. Isso vai depender muito das negociações políticas, né? Se você vai ter... Que partidos vão estar nessa chapa, que pessoas vão estar lá. E aí o vice é um detalhe a ser tratado nessas negociações. Né? E quando estiver mais próximo, né? Eu acho na realidade você vai para as cabeças. Você vai ver quem serão os candidatos a presidente da República. Vai ser uma eleição muito acirrada de novo. Né? Tende a ter a polarização se o Lula for candidato. Nós teremos a polarização dele com o Bolsonaro. E o senhor acha que vai ter a dobradinha Lula e Ciro? Não sei, aí político tudo é possível. O Ciro ficou muito magoado com o Lula na eleição passada. O Ciro estava muito bem e ele praticamente estragou a eleição ao ficar fazendo o jogo de ser candidato sem poder ser, né? Mas agora mesmo as mídias sociais, não somos nós que estamos dizendo aqui, ele anda fazendo severas críticas ao Lula. Em todas as redes sociais, se você abrir, ele faz críticas eu acho pesadas. Que o Lula foi muito... Ele não foi amigo do Ciro. O Ciro tem uma visão muito clara do mundo e muito limpa. Ele fala, diz o que pensa e diz o que acha. Então, ele tem suas razões, né? O Lula foi um presidente que fez muita coisa interessante, mas pisou muito na bola em muita coisa, né? É verdade. E pode ser chamada a atenção por essas pisadas de bola, queira ou não queira. Mas haveria uma coligação, poderia haver um entendimento dos dois? O que acontece o político pode tudo, né? Nós vamos ter uma eleição onde você vai ter a direita, a extrema direita, que é representada pelo governo atual, contra o outro lado, que é o lado que poderia, em tese, unir as esquerdas e o centro. Não acredito que isso aconteça, que o pessoal é muito briguento, mas a possibilidade seria... Mas, Osteg, é meio awkward, é meio assim bizarro, o Estado ser petista, né, ser do PT, e o Lula ser do PT, e não há o entendimento do nacional com o estadual. Como é que isso casa? Não, mas eu não estou dizendo que não há um entendimento, não. Hoje há entendimento perfeito. O governador não saiu do PT. Não, eu estou dizendo dos comentários do nosso candidato. Mas o Ciro não é governo. O Ciro é do PDT, é outro partido. Ele apenas é aliado do governador no governo do Ceará. Porque é bom esclarecer a todos nós, inclusive quem está nos assistindo também. Eles chegaram juntos. Suas explicações. Eles chegaram juntos ao poder. O Camilo Santana era secretário do CID e foi escolhido também por ser do PT, porque o PT tem um percentual de votos muito grande no estado do Ceará. E é um grande governador, foi um grande sucesso. E tem um detalhe que a gente tem que observar. Todo governador briga com o anterior. Por que isso? Porque ele quer assumir o controle. E o Camilo assumiu o controle, mas não brigou com os aliados. Foi o único que não fez, né? Não aconteceu isso com o Ciro e o Tasso também. O Ciro, quando assumiu o governo, foi o Tasso
que fez a campanha. Com o Tasso, com o Gonzaga Mota, houve isso também? Não, o Gonzaga Mota ficou inimigo do Tasso, antes do Tasso assumir. Já ficaram inimigos. E mais atrás aí, Todos, você se lembra? todos. Não, o próprio Lúcio Alcântara, que se diz que é um homem que não briga com ninguém, brigou com o Tasso e o Ciro, né, quando era governador. Então é natural que o governador queira dominar o cenário político e brigue com seus antecessores para tomar o lugar deles. E o Camilo tomou mesmo o lugar. O Camilo hoje é o grande líder nesse estado, provou-se isso na sua reeleição, mas ele não está brigando com ninguém. Ele está calmo, tranquilo, esperando que as negociações ocorram. E tem feito um bom trabalho, realmente pegou uma época muito difícil, né? Que é essa pandemia, teve que fazer o lockdown para várias empresas e todo mundo saiu. Todo mundo sofreu, não só o estado do Ceará, mas o mundo inteiro. Se não tivesse a pandemia, o nosso estado ia ter umas gratas surpresas, viu? Eu acho que nós seríamos bem mais prósperos, porque nós temos um excelente, como você falou lá, o nosso secretário de turismo criou uma metodologia que nós íamos ser o ponto-chave da Europa inteira, viajando para cá, os Estados Unidos, tudo isso aí o turismo não tem jeito. Bem melhor. O turismo não tem jeito, ele vai voltar porque está todo mundo doido para ser feliz, para se divertir, para viajar, para ir para as praias, né, para tomar uma cerveja de noite olhando o mar. Stélio, o nosso tempo é curto, mas eu queria lhe agradecer a sua vinda aqui. É um prazer você estar aqui para esclarecer o nosso público fiel que está aí em toda a grande Fortaleza nos assistindo, esse bate-papo informativo, tranquilo. E eu tenho que lhe agradecer você ter vindo aqui. E se você quiser deixar as suas considerações finais, eu que agradeço. Esteja à vontade, cara. Eu que agradeço a você a oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande estar falando com você, telespectador, me receber na sua casa, né? Muito obrigado pela atenção. Estar aqui com a Sandra, que é uma grande apresentadora, uma grande comentarista, e com você que tem sido um grande empresário. Eu lhe conheço há pelo menos uns 30 anos. E sempre foi da vanguarda do Ceará, vanguarda na comunicação, principalmente na comunicação. 25 anos diretor da SESC, comecei lá com o Edmar Noronha, com o falecido também Mansueto Barbosa, botamos essa associação para frente. Fundei o primeiro canal UHF do estado do Ceará, a primeira televisão por assinatura do Brasil. Eu não posso dizer isso, fica feio, né? Não. Deixa que alguém fale. Gente, eu vou entrevistar o Anselmo, o próximo convidado vai ser o Anselmo. Gente, Sandra, obrigado mais uma vez. Muito bom, E, gente, aqui finalizo mais um programa cheio de esperança no coração, que tudo vai dar certo. Um forte abraço em todos os brasileiros e até o próximo programa, Anselmo Mororó.